Esse é uma cápsula e nós vamos falar agora sobre o PL da adultização, ou a Lei Felca, que foi aprovada na Câmara e agora foi aprovada no Senado também. Então só falta agora o Lula sancionar essa lei para ela começar a valer. Na verdade, ela começa a valer em um ano e eu já falei para vocês que ela tem coisas terríveis, terríveis, absurdas. Primeira coisa, a questão da autenticação, vai obrigar as pessoas a se autenticarem para acessar qualquer site, né? E segundo, não é só isso, você tem também o problema da exigência de um CNPJ, da empresa estar aqui no Brasil para poder oferecer serviço no Brasil. Já para pensar, a Wikipédia não vai poder operar mais no Brasil, né? A Blue Sky não vai poder operar mais no Brasil. Um monte de plataformas não podem mais operar no Brasil por causa dessa lei idiota de um monte de deputado e senador idiota que não sabe nada de internet, que se juntou com um presidente idiota que quer censurar todo mundo, que quer calar todo mundo. As consequências podem ser muito piores, tá? A verdade é a seguinte, pelo menos o Marcos Polon botou uma medida provisória no STF para anular a votação da urgência lá na Câmara. E o Dino deu 10 dias para o Hugo Mota apresentar a explicação de por que aprovou a urgência do PL 2628, fugindo das regras da casa. Porque você lembra como é que foi? A gente falou sobre isso aqui, né? Enfim, esse processo aqui todo é uma lambança, o pessoal não tem ideia do tamanho da merda que é isso daqui. Vamos entender esse caso? Essa notícia foi sugerida por Barba do Peter, Me Deixa Galudão, Augusto Trezende e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então, vamos lá, vamos lembrar dessa lei aqui. É uma daquelas leis que foi aprovada aí no rastro do vídeo do Felca, que não sei o que lá, que né, criticou a adultização. E eu concordo, a adultização é absurdo. O que eu não concordo é justamente com a solução estatal disso daí. É o que eu falo para vocês. A maior parte dos casos é assim. Eu concordo com o problema do aquecimento global e coisa e tal das mudanças climáticas. Eu concordo com um monte de problemas que tem por aí. A questão é a solução. Esse pessoal quer impor uma solução como se você for contra a minha solução, porque você é contra qualquer solução para o problema. Não, eu sou contra essa sua solução para o problema. Porque o Estado não resolve problema nenhum. O Estado só piora a situação. Então, quando eu digo que tem aquecimento global, tem aquecimento global. Mas então você não pode ser contra as leis verdes de mercado de carbono. Não, eu sou contra, porque não é a solução para o problema. A solução tem que vir de outra coisa. Não, isso não resolve o problema. A mesma coisa, essa lei Felca que eu concordo que é um absurdo, a adultização e coisa e tal. E digo para vocês que talvez, se a polícia fizesse o trabalho dela, como fez depois do vídeo do Felca, né, não teria esse problema todo, não precisaria de lei nenhuma. As leis já estão aí, já tem leis para proibir a adultização de crianças e coisa e tal. O problema é que agora aprovaram essa lei, e essa lei vai justamente dificultar o acesso das pessoas à internet. Vamos entender esse caso aqui. Olha só, foi aprovado no Senado. Era imaginado que fosse aprovado no Senado e vai para sanção do presidente Lula agora. A aprovação foi por maneira simbólica, o que é mais um absurdo, ou seja, aprovaram na base da mão grande de novo, e mais uma vez vai gerar um problema enorme isso, né? Lembrando que a aprovação na Câmara aconteceu no dia 20 de agosto, eu fiz vídeo sobre isso, achei um absurdo. Não, vamos blindar a infância. Não, seus idiotas, estão criando um monte de lei que não vai resolver problema nenhum da infância, que os maníacos e assediadores vão continuar assediando e fazendo coisas maníacas do mesmo jeito, aí vocês vão encher o saco de um monte de gente honesta que quer usar a internet, que quer criticar o governo, e para isso vai servir essa lei. Aliás, é exatamente o que está acontecendo lá na Inglaterra. Eles aprovaram a OSA, que é a Lei de Online Safety Act, que é o ato que também exige, a mesma coisa, exige autenticação para saber se a pessoa tem mais de 18 anos para acessar a internet. E aí o que acontece? Não serve para absolutamente nada em termos de impedir maldades com crianças e coisa e tal, mas automaticamente já está sendo usada para censurar críticas ao governo, para censurar qualquer opinião que o pessoal não goste. Evidentemente que ia acontecer isso, né? O Marcos Polon entrou com uma ação na justiça no STF, um mandado de segurança, porque o Hugo Mota, foi um absurdo, o começo desse processo foi justamente o Hugo Mota aprovando a urgência do caso, antes da sessão começar, não tinha ninguém no plenário, ele falou, não, que quem for contra, levante a mão, coisa não, mantenha-se, quem for a favor, mantenha-se como está. Então tá aprovado. Em 10 segundos ele aprovou a urgência do PL, o que é um absurdo, é contra o regimento da Câmara, é contra os acordos que foram feitos com os deputados, ele fez essa força toda para aprovar isso de qualquer jeito, e depois, na hora de aprovar essa lei, ainda deu um jeito de aprovar sem votação também, de maneira simbólica também na Câmara. Ninguém queria botar o nome nesse troço, porque sabem que vai dar merda essa lei. Essa lei é terrível, mas eles queriam porque queriam aprovar uma lei de censura para a internet de qualquer jeito. Esse pessoal não entendeu ainda o que é a internet. Cara, a gente está sendo governado por dinossauros idiotas, dinossauros retardados mentais. Porque se fosse pelo menos dinossauro em plena capacidade, saberia que não entende do assunto, né? Mas não, é só uma cambada de gente que, por favor, meteoro, acabe com esses dinossauros, porque tá foda, né? Aí, bom, mas pelo menos o Polon fez o correto, entrou na justiça contra essa ação, tá na mão do Dino. Então eu lamento informar para vocês que eu acho muito pouco provável que dê algum resultado essa história. Mas, eventualmente, se o Dino negar o mandado de segurança, negar essa questão da lei, eventualmente isso pode ser jogado para o plenário, e talvez no plenário tenha alguma chance. Não vai ter chance, né? Porque no plenário também vai ter a maioria pró-Lula, não tem jeito.
Enfim, a gente vai se ferrar nessa história, infelizmente. Igual a decisão do STF. Muito triste isso. A única coisa boa que eu tiro dessa história é porque essa turma toda acha que fazendo esse controle todo, que censurando todo mundo, que o pessoal vai voltar a gostar da esquerda. Eles acham isso. Eles acham sinceramente que depois que fez essa censura toda, proibir todo mundo de falar tudo, agora as pessoas vão voltar a gostar do PSDB, vai ser PT versus PSDB de novo. E, meu amigo, não vai ser isso, cara. Não vai acontecer isso. E tem outras decisões, outros aspectos dessa lei que geram mais problemas ainda. Olha só, o pessoal do Linux está falando que o Linux vai ser proibido no Brasil. Com a aprovação dessa lei FELCA, né? Foi aprovado na Câmara, foi aprovado no Senado, muito provavelmente vai ser aprovado, vai ser sancionado pelo Lula. E qual que é o problema? O problema é que exige que todas as lojas de aplicativo, para você instalar um aplicativo no seu computador ou celular, tem que checar a sua idade antes de instalar o aplicativo. E o Linux, justamente por ser um sistema aberto, sem controle, descentralizado, qualquer um pode pegar o código-fonte do Linux e criar o seu Linux. Você já reparou que tem um monte de sabores de Linux por aí? Você pode criar o seu, baixa o código-fonte do Linux, muda lá, cria o Peter Ancap Linux. Pronto, qualquer um pode fazer o seu sabor do Linux. Como é que você junta isso com uma obrigatoriedade de verificar a idade? E se eu não implementar no meu Linux? Entendeu o problema? Na verdade, qualquer software aberto seria proibido. Por quê? Porque a lei exige que qualquer software tenha um representante no Brasil. Qual é o representante no Brasil de código aberto? Qual que é o representante do Brasil do Bitcoin? Não tem, né, meu amigo? Porque não tem lógica isso. É uma lei que não tem sentido nenhum na internet. É obra de dinossauros retardados, né? Que estão esperando um meteoro para acabar com a vida deles, porque já passou do tempo. Os caras não sabem como é que funciona a internet, ficam nessa porcaria, né? Não é só isso, não. O Blue Sky, olha só, o Blue Sky é uma rede social que a esquerda adora, acha linda. Não, porque o Twitter é coisa do Elon Musk, é muito de direita, extrema direita, não pode. Vamos pro Blue Sky. O Blue Sky não tem representante no Brasil, né? E o Blue Sky, lá nos Estados Unidos, o Mississippi, é um estado americano, passou uma lei que exige verificação de idade para todos os usuários de redes sociais para proteger criança. Oh, mas é lógico, o motivo é proteger as crianças, né? Só que acontece aquilo que eu falo para vocês. Quem quiser fazer sacanagem vai fazer usando VPN e não vai ter problema nenhum, porque não tem jeito, não tem como evitar isso, né? A internet ela foi feita para ser contornada no final das contas. E aqui, ó, embora tenha como objetivo a segurança das crianças, acreditamos que a lei impõe desafios mais amplos e crie barreiras significativas que limitam a liberdade de expressão. Olha só quem está falando isso, é uma rede social de esquerda, lá nos Estados Unidos. Aqui, ó, tá aqui a resposta deles aqui. Nossa resposta à lei de verificação de idade do Mississippi, né? Manter crianças seguras online é uma prioridade para o Blue Sky. Nós investimos um monte de tempo e recursos em criar moderação e não sei o que lá, não sei o que lá. Mas existem problemas com a forma como isso foi imposto pelo Estado. A nossa missão é construir um protocolo descentralizado para a conversa pública. E nós acreditamos em empoderamento dos usuários com mais escolhas e controle sobre suas experiências. Nós trabalhamos com reguladores para garantir a segurança de crianças. Por exemplo, a Blue Sky segue o Online Safe Check. Então, aqui, ó, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, onde a verificação de idade só é requerida por alguns conteúdos e características. Então, a lei brasileira é mais perto da lei do Mississippi, é pior do que a lei da Inglaterra, tá? Então, a forma como o estado do Mississippi fez isso simplesmente impede qualquer coisa, né? O que vai acontecer no Mississippi é o que já tem acontecido em vários lugares, todo mundo usa VPN e acabar com essa história e não tem o que fazer, né? E no final das contas é isso, é uma coisa totalmente idiota, não resolve. Quem quer fazer maldade com criança vai continuar fazendo maldade com criança. Infelizmente, é o caso clássico do problema de você botar uma barreira que é fácil de ser superada. Então, quem é bandido, quem é criminoso, vai superar fácil. Aí você vai ficar enchendo o saco das pessoas que são normalmente que querem só usar a rede social de forma normal, né? Na Inglaterra, a mesma coisa. O Online Safe Check está gerando muita crítica por lá, né? A Inglaterra aprovou uma lei similar a essa, em que você exige a verificação de idade para acessar um monte de coisa. E o que está acontecendo? Olha só, o Online Safety Act já está funcionando por uma semana e já começou a censurar vítimas de violência sexual, protestos imagens de protestos e até questões de intolerância à lactose, né? O Starmer, que é o primeiro-ministro da Inglaterra, disse que era para proteger crianças, mas na verdade está acabando com a liberdade de expressão e até prejudicando vítimas, né? Então, do mesmo jeito que está falando aqui o Hugo Mota, vamos blindar a infância, não vai porcaria nenhuma, a lei não resolve merda nenhuma no que tange ao crime de verdade. O que você vai fazer é prejudicar todo mundo que usa a internet no final das contas, né? O cara traz aqui uma série de exemplos de coisas que foram censuradas. Isso aqui, ó, é o exemplo de como é que fica o Twitter lá na Inglaterra, aqui, ó. Conteúdo gráfico restringido por idade. Esse conteúdo pode não ser apropriado para todo mundo. Para você ver esse conteúdo, você precisa acrescentar a sua idade de nascimento para o seu perfil no X e passar pelo mecanismo de verificação de idade do conteúdo, né? E como explicado na política do coisa. Então é isso que aparece lá na Inglaterra, né? E o problema disso é que nem todo mundo quer passar pelo processo de verificação de idade. Por quê? Porque implica você botar uma câmera, mostrar o seu rosto, ligar o seu rosto à coisa, às vezes mandar identidade, mandar um cartão de crédito para poder comprovar que você tem mais de 18 anos, né? E detalhe, já tem um monte de vídeo mostrando como fraudar essas coisas todas.
A criança, vamos supor que você seja uma criança, tem um filho de 8 anos de idade que quer ver um site de pornografia, o que seria proibido pela nova lei. Ninguém quer que criança veja pornografia, não. O seu filho vai fazer uma buscazinha rápida na internet, tem um monte de site ensinando como é que ele faz para burlar esse negócio. E, ó, assim, é o que eu falo para vocês. É o tipo da coisa burra. Não vai impedir quem quer contornar o negócio de contornar o negócio, mas vai encher o saco de todo mundo. E ele fala aqui, ó, um monte de situação aqui, ó, questão de protestos aqui. Ó. Esse post aqui foi proibido porque eles entenderam que era coisa para maior de idade. O que é isso aqui? Era um protesto que aconteceu na Inglaterra. Pessoas protestando alguma coisa contra o governo, foi censurada, que devido a leis locais, nós estamos restringindo o acesso desse conteúdo até que o X consiga estimar a sua idade. Então você não consegue ver, não é esse post aqui não, tá? O post de cima que seria o protesto das pessoas. Esse post aqui de baixo mostra só a polícia, o de cima mostrava o protesto em si, e não pode ver porque você não tá com a sua idade, coisa e tal, e você tem que verificar a sua idade. E de novo, nem todo mundo quer mostrar a cara ali, né? O que tá acontecendo muito na Inglaterra é o pessoal usar VPN, ou então usar DNS spoofing, né? Eu fiz um vídeo sobre isso lá no meu outro canal, no Safe Source, que é o meu canal sobre segurança da informação, tô usando direto lá. Enfim, aqui ó, o pessoal brincando, aprenda como é que vai ficar o seu Twitter quando começar a funcionar o projeto de lei aqui da Lei Felca aqui no Brasil, né? Devido a leis locais, você está proibido de ver esse conteúdo até que você faça a sua idade, verifique a sua idade. Devido a leis locais, você está temporariamente restrito de acessar esse conteúdo até verificar a sua idade. E tal, um monte de coisas assim. Cara, é um absurdo isso, bicho. É uma coisa totalmente absurda. Aqui, o cara tá fazendo, olha só, uma thread sobre como é que é a questão da intolerância à lactose na raça humana, né? Porque você sabe, existe um grupo de seres humanos que consegue digerir leite depois de adulto e outro grupo que não consegue, né? Então, e como é que surgiu isso? Tem uma mutação no genética e coisa e tal, né? Mas aí o pessoal acha, não, você pode falar de leite, não pode, porque leite é símbolo de nazismo. Olha, não pode falar leite. Então, se falar sobre leite, o cara vai ter que verificar a idade dele. Cara, olha que palhaçada isso, bicho. Olha que coisa mais idiota esse tipo de coisa, bicho. O cara bota um monte de coisa aqui pra você verificar, pra ver como é que garante a coisa. Olha só, no Spotify é pior ainda. O Spotify, você tem que literalmente tirar uma foto com o seu passaporte, senão a sua conta vai ser suspensa em 90 dias, cara. É uma coisa que, cara, de novo, um absurdo sem sentido nenhum, cara. Sem sentido nenhum. E é o que a gente tá entrando agora com essa lei, o pessoal aprovando. Bom, a única expectativa nossa é o Dino. Será que o Dino vai fazer isso? O Dino vai vetar esse negócio? Ele pode. Eu acho que não vai. E, lógico, isso vai ter impacto na relação Brasil e Estados Unidos, né? O Forchan entrou na justiça inglesa contra esse Online Safety Act, né? E aí tá explicando aqui o problema. Olha só o que eles falam aqui no início da ação deles, né? A internet é um sistema global de comunicações entre computadores e servidores localizados em data center em todo o mundo. Apesar da internet ser global, ela é mais ou menos reconhecida como sendo americana, uma inovação americana. Ninguém tem dúvida disso. Ela surgiu a partir da ARPANET, que surgiu na Califórnia. Construída por cidadãos americanos, residentes e companhias, e que os Estados Unidos têm a maior e mais forte setor de qualquer membro do G7. Governos estrangeiros, particularmente aqueles na Europa, que não conseguiram construir sua própria tecnologia nesse setor, pela última década têm tentado controlar a internet americana e inibir a competição de empresas americanas através de uma série de mecanismos legislativos e iniciativas não legislativas. Esses governos estão ameaçando americanos e outros empreendedores não americanos com uma série de ameaças coercitivas, incluindo multas, prisões e uma série de outras coisas que são legais nesses territórios e websites que eles não estão baseados, ou seja, o website está nos Estados Unidos, então não está na Inglaterra. Como é que a Inglaterra pode botar a multa no seu website, né? Ou seja, o pessoal está fazendo ações contra a Inglaterra e é possível que isso gere também retaliações dos Estados Unidos, tá? Não tenha dúvida que sim. Veja, isso pode gerar retaliações lá na Inglaterra, pelo OSA. Você acha que aqui no Brasil não vai levar também? Pois é. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.